Bom, boa noite, né? No caso, fazendo esse vídeo, boa noite. Meu nome é Gabriel, sou do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, UFPB no caso. Eu fiquei com o assunto de Química Orgânica 1 pelo professor Dr. Luiz, de compostos de coordenação em sistema vivos, a cisplatina de drogas anticancerígenas. Bom, inicialmente eu gostaria de começar a falar o que é o câncer, que no caso, como nós sabemos que o câncer é dado por um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os nossos tecidos dos órgãos e espalham-se para outras regiões do nosso corpo, e ela divide-se rapidamente, e tipo, essa célula tende a geralmente ser agressivas e incontroláveis, que começa a formação de tumores acumulando e acumulam, que às vezes podem ser malignos ou benignos, que no caso do tumor benigno, que fica simplesmente uma massa localizada, diferente do maligno, que se multiplica vagarosamente e assemelham ao seu tecido original, que raramente é constituído de um risco de vida. Então, no caso, quando um tumor é benigno, maligno, você consegue, quando o tumor é benigno, você consegue reverter o caso, ou até mesmo fazer uma cirurgia para tirar esse tipo de tumor, e ele não causa muito risco de vida comparado ao maligno. As causas do câncer são muito variadas, podendo ser externas ou internas do organismo. Elas estão interrelacionadas com as causas externas, com o meio ambiente ou os hábitos e costumes do próprio indivíduo. Por exemplo, quando a gente aprende no curso que a gente paga no P1, que eu estou falando relacionado à cadeira da nossa turma lá, de princípios celulares e moleculares, que a gente aprendeu como epigenética, que o nosso genoma pode se alterar com o tempo, que todos nós pode ter início ou ter descendência de adquirir câncer ao longo da vida, que está relacionado aos produtos que consumimos, sabe aquele velho ditado, você é aquilo que come? Pois é, às vezes alguns produtos que consumimos no mercado industrial, ele acaba alterando o nosso sistema, e você pode desenvolver o câncer ao longo do período da sua vida, e você pode passar esse tipo de problema de saúde para seu descendente, ou você adquiriu do seu descendente anterior. As causas dos cânceres são uma coisa que tem em risco 80% que estão associadas a fatores ambientais, e alguns deles são bem conhecidos, como o cigarro pode causar câncer de pulmão, a exposição em excesso ao sol pode causar câncer de pele, e alguns vírus podem causar leucemia. Outros estudos, como alguns componentes de alimentos ingeridos, e muitos são ainda completamente desconhecidos. O envelhecimento, no caso das células, traz um aumento na sustentabilidade e a transformação maligna. Isso soma ao fato de células das pessoas idosas tendem a ter sido expostas por mais tempo a diferentes fatores de risco para o câncer. Explica em parte porque o câncer se mais frequentemente nesses indivíduos, geralmente nos idosos. Com o passar do tempo, nossas células vão envelhecendo, e, como a gente sabe, tem um desgaste celular de todo indivíduo, né? Bom, os fatores de risco da natureza ambiental são encontrados no meio ambiente, podem ser herdados, como eu tinha dito antes. Então, vou passar o slide aqui. Bom, a palavra câncer vem do latim de câncer, que significa caranguejo, que esse nome vem dado à semelhança entre as pernas de um crustáceo e os vasos do tumor, que se infiltram para os tecidos sádios do corpo. O câncer é um conjunto de doenças causado por multiplicação descontrolada de células anormais, como eu tinha dito, e a segunda maior causa da morte dos países industrializados, depois das doenças cardiovasculares, onde 1 a cada 4 pessoas adquirem a doença e 1 a cada 5 morrerá. O Ministério da Saúde estima que em 2005 serão registrados dos mais de 4.607 novos casos de câncer no Brasil. Os 3 principais tipos de tratamento para o câncer é a radioterapia, a cirurgia da quimioterapia, sendo esta o último objetivo de estudo nas 4 décadas. E a quimioterapia, como a gente sabe, é quando você começa a fazer
tomar muito comprimido para tentar matar as células cancerígenas. E como nós sabemos, além de matar essas células, acabam matando outras do nosso corpo. Como também ela pode matar da queratina na produção de unhas ou até mesmo na produção do cabelo. Por isso que as pessoas ficam careca, que a gente não consegue mais produzir essas células. E atualmente a quimioterapia do câncer utiliza-se tanto compostos orgânicos como compostos metálicos, como as cisplatinas, que é o meu assunto que estou dizendo agora. E foi descoberta a descoberta da propriedade de antígenos como a cisplatina, ela é bem atual, que o estudo é de complexo metálico para o uso de quimioterapia, que teve grande impulso para depois da descoberta das propriedades antigênicas, desse nomezinho aí que vocês estão vendo na tela, que eu não uso, cadê? Cisdianimodicloplatina, nome bem complicadozinho. Ele é conhecido como a cisplatina, que no caso é essa fórmula aqui, ó, que um dos compostos mais utilizados no tratamento do câncer hoje em dia, né? Esse complexo, primeiramente descrito por Hessing em 1984 e um ano após por Parent, acho que a pronúncia deve ser assim, não sei falar muito língua estrangeira, descreveu um outro composto com a mesma fórmula molecular, sendo que apenas em 1893 o Hahnemann propôs os compostos isômeros. O complexo de Hessing, no caso, correspondia ao isômero trans, que aqui eu não tenho uma figura aqui agora, provavelmente deve ser essa figura aqui, que é isso. Então, entretanto, as propriedades antitumorais de compostos contendo platina só sofreram descoberta depois de um século após a descrição dos compostos de Hessing e Paris. Depois desses dois carinhas aí que foi descoberto os compostos. No final da década de 1960, no século XX, Barrett e Rosen, um físico então, trabalhou na Universidade de Estado de Michigan, nos Estados Unidos. Procurava estudar os efeitos do campo elétrico em uma estrutura de bactérias e observou que a divisão celular era inibida e durante o processo as células I não poderiam se dividir e cresciam de forma de filamentos alongados. Uma descrição interessante da descoberta desses efeitos pode ter encontrado no sítio onde se achava também as fotografias de microscópio eletrônico de Cole. A criptografia escreveu pelas buscas do Sol, momento de possível agente responsável pelo fenômeno de pesquisa que mostram que a platina do elétron se dissolvia no meio da cultura. Então, ele percebeu que quando ele usava no microscópio eletrônico, que é composto por platina também, os filamentos das bactérias tinham um efeito sobre elas, que a platina era causadora desse efeito. Para formar esses tipos de espécies mais complexas do metal, e levou em consideração a hipótese da formação do sal, do NH4 e do PTClH6, que foi então sintetizado e testado nas mesmas condições experimentais iniciais, com a solução recém-preparada. O fenômeno não se repetia, mas após alguns dias de repouso e exposição expostas à lua, ao serem novamente testadas, as soluções causaram filamentos das bactérias. Mais tarde mostrou-se que ocorria uma relação de fotoquímica que ocasionaria pela troca de Cl- por CnH3 na esfera da coordenação da platina. Foram então sintetizados compostos de cis e trans, sendo que os compostos se repetiam em resultados biológicos iniciais e o composto trans se mostrou inativo. A partir desses resultados, uma série de complexos aí tá, como vocês podem ver, foi sintetizado e submetido a testes em camundongos, claro, portadores de Sacron 180, um modelo de tumor usado para ensaios farmacológicos. Os compostos se mostraram mais eficazes em todos os neutros e de configuração cis, e dentre eles, os que apresentou maior atividade foi o a cisplatina no caso, né, que é dianimidicloroplatina, bem complicado esse nome,
que provocou agressão total no tumor em 36 dias, enquanto seu isômero trans diaminodicloroplatina, transplatina, mostrou inativo. Já no início da década de 1970, a cisplatina começou a ser submetida a teste clínico, inicialmente aos pacientes terminais e posteriormente em tumores localizados, como câncer de testículos e ovários, tendo sido localizado no mercado americano em 1979. Que era quase letal e tornou o caso crucial em cerca de 80% dos casos quando submetia o tratamento em seu posto. Atualmente, a cisplatina é usada em vários outros tipos de neoplasias, como câncer de pulmão, cabeça, esôfagos, linfomas e melanomas, e de mamas, e sobretudo a associação entre outras drogas em vários esquemas terapêuticos. No Brasil, nosso Brasilzão, um dos nomes mais mencionados da cisplatina, mencionado é a cisplatina como estudo, que a descoberta das propriedades antitumorais da cisplatina constituiu um marco da história da química medicinal. A início se dedicou principalmente ao estudo de compostos orgânicos e produtos naturais. Depois dessa descoberta, pode-se dizer que abriu uma nova perspectiva com a inclusão de compostos metálicos como possíveis agentes terapêuticos. Desde então, vários trabalhos se dedicaram a investigar o mecanismo de ação da cisplatina e compostos correlatos no organismo. Esses estudos mostraram que, antes de alcançar as células, os complexos passaram por reações de submissões, sendo os mais importantes as reações da hidrólise. Do lado externo da célula, no plasma sanguíneo, a concentração de cloro é alta, no caso é 100 ml, o que impede da hidrólise dos ligantes do cloro, que mantém a cisplatina no estado neutro. Após entrar na célula, a diminuição da concentração do cloro é cerca de 4 ml por mol, permitindo a hidrólise por completo, formando outras espécies que podem reagir. Após sofrer hidrólise no meio intracelular, uma das questões a ser respondida era qual seria o alvo biológico do complexo, já que muitos complexos celulares, como DNA e RNA, as proteínas podem se interagir com a platina. E o interessante é que os estudiosos começaram a estudar como age a platina, que é um consenso que é o alvo principal da cisplatina, que é o DNA. Macromolécula constituída por duas fitas, cada uma delas composta por uma sequência de nucleotídeos, os quais por sua vez são formadas por 3 diferentes tipos de molécula: um açúcar, um grupo fosfato e a base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser guanina e adenina, ou citosina e timina. A ligação da platina com o DNA ocorre preferencialmente através de um dos átomos de nitrogênio, que é a interação de mais estável com o nitrogênio, que é a guanina, em razão da possibilidade de formar ligante de hidrogênio do grupo CNH3, do cisplatina com oxigênio e da guanina, conforme as interações ocorrem durante a adenina. Vários tipos de DNA podem ser formados. Os principais são os adultos monofuncionais, os que são, no caso, cada átomo da platina faz apenas uma ligação com o DNA. Os adultos bifuncionais, cada átomo de platina se liga às duas posições do DNA. Este tipo de ligação pode ocorrer em 3 formas: interfita, quando as duplas ligações ocorrem na mesma fita do DNA; interfitas, quando cada ligação é feita com uma fita diferente do DNA; e intramolecular, quando a ligação da platina é feita com o DNA e as outras com a proteína dos aminoácidos. Como vocês estão vendo aí a figurinhazinha, né? Para a cisplatina, o adulto encontra a maior quantidade, é o que corresponde à ligação intraflita, envolvendo as bases guaninas, o que sugere na formação das bases adultas maior responsável pela atividade de anticancerígenas, uma vez que provocadas lesões mais difíceis de serem reparadas. A habilidade da cisplatina a se ligar com o DNA e a distorcer a sua estrutura sugere que esses compostos interferem no funcionamento normal desse composto celular.
Os processos de replicação e transcrição do DNA são esses para a divisão celular e para a produção de proteína. Qualquer agente que interfira nesses processos pode ser citotóxicos, e a inibição da replicação do DNA sugere que os compostos poderiam causar a morte das células cancerígenas ao bloquear sua habilidade de sintetizar novas células de DNA para a divisão celular, como nós sabemos, né? Que alguns obstáculos para o uso da cisplatina é buscar novos compostos. Alguns obstáculos têm sido enfrentados pelo uso da cisplatina: o surgimento da resistência celular, a baixa solubilidade em água e estreito, os aspectos de atividade, além de grandes efeitos colaterais como neurotoxidez, nefrotoxidez e toxidez ao trato intestinal, que se transmitem através de náuseas e vômitos extensos. Os efeitos adversos surgem principalmente pela complexidade de cisplatina com proteína e peptídicos, como por exemplo a glutationina, o que leva ao seu acúmulo de organismo e, por consequência, a toxidez. A toxidez renal pode ser reproduzida por meio de pré- e pós-hidratação intensa do paciente e uso manitol, talvez o nome seja esse, para aumentar a direosel, e além da distribuição do medicamento com a solução da salina e da produção da salina. Deixa eu dar uma avançada aqui, só um momento. Voltar aqui para ver. Então, a apresentação está sendo um pouco longa, né? A cisplatina é um complexo longo. Só para finalizar, conforme apresentamos esse trabalho, a descoberta das propriedades antitumorais da cisplatina e o uso clínico dos complexos de platina no tratamento do câncer constituiu um dos maiores sucessos da quimioterapia e na medicina. O interesse gerado por esses complexos levou ao desenvolvimento de várias linhas de pesquisas que possibilitaram o entendimento do seu mecanismo de ação e do comportamento do centro do organismo. Muitos complexos de platina e dos seus metais encontraram-se em fase de investigações clínicas e foram continuando sendo sintetizados nos laboratórios de pesquisa, e espera-se que o futuro dos outros compostos metálicos passe a vir a ser utilizado para o tratamento do câncer. Então é isso. Obrigado pela atenção, até a próxima.